Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje o nosso convidado é o médico oftalmologista e meu amigo Dr. Bruno Donato. Bruno, é um prazer tê-lo aqui conosco, podermos conversar a respeito de várias questões que eu acredito que a população tenha dúvida, né, a respeito da oftalmologia. Eu agradeço o convite, é sempre bom estar aqui com vocês, espero poder aproveitar bastante esse tempo aí, esclarecer a população várias dúvidas aí que o pessoal realmente tem e a gente sente isso no dia a dia no consultório. Com certeza. Bruno, então falando em oftalmologia, qual a frequência que uma pessoa deve procurar o oftalmologista? Uma pessoa com a saúde ocular normal, o ideal é uma consulta anual. Uma vez ao ano ela vai fazer um check-up como se fosse uma consulta preventiva. Já uma pessoa que pode ter alguma patologia, como um glaucoma ou alguma doença na retina relacionada ao diabetes, já às vezes o tempo pode ser mais curto, em torno de 3, 6 ou 8 meses. Então isso vai ser definido pelo médico de acordo com a patologia do paciente. Ou seja, dependendo, cada caso é um caso, não tem como prever, mas de rotina uma vez por ano. De rotina uma vez por ano para medir a pressão dos olhos, para fazer uma revisão dos óculos, se tiver ou se não tiver, para fazer o acompanhamento normal da saúde ocular. Bruno, uma coisa que os pacientes, né, sempre têm muita dúvida a respeito disso, se os problemas de visão são hereditários. Tem a ver? Isso, tem a ver. Algumas doenças são hereditárias, não são todas, né? Mas certo. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma doença que todo mundo já ouviu falar, que é o glaucoma. O glaucoma é uma doença que não é porque alguém da família tem que obrigatoriamente as outras pessoas virão a ter. Mas em torno de 5 a 10%, se você tem um pai, uma mãe ou um avô com glaucoma, o ideal é você fazer o acompanhamento anual para ver se vai surgir a doença ou não. Então esse é um dos exemplos de uma doença hereditária. A mácula é hereditária também? A doença de degeneração macular relacionada à idade também pode ser hereditária. Então é bom sempre estar acompanhando. Bom, muitas pessoas às vezes, eu acredito que, né, no meu ver, eu sei que é muito errado, mas vão às vezes em óticas ou em algum lugar, alguma loja que vende óculos e compra óculos sem consultar, né, o oftalmologista. O que você diz? Esse problema de comprar lente de grau ou em farmácia, ou mesmo uma viagem ao exterior, isso é um grande erro, porque nunca um grau de um olho é idêntico ao outro. São pouquíssimas pessoas que têm um grau similar. E esses óculos que a gente compra pronto, em farmácia ou no exterior, eles sempre vêm com o mesmo grau. Então isso pode causar uma dor de cabeça, um desconforto visual e acabar tendo um cansaço no final do dia. Ou seja, e mesmo pela qualidade do óculos, né, das lentes, né, eu acredito que não seja aquela qualidade, como você consultar um oftalmologista, ir numa ótica idônea, né? Isso, tem esse lado também, né? Escolher uma loja de qualidade para produzir o óculos no grau correto. Então isso também tem a ver. Um antirreflexo de qualidade, porque hoje todo mundo usa tela de celular, tela de computador, e o antirreflexo ajuda muito. Ajuda bastante, né? Com certeza. Ô Bruno, usar colírio, principalmente de outras pessoas. O que você fala? Porque eu sei que o pessoal hoje, minha vizinha está usando, empresta para mim, eu estou com o olho ardendo. O que você diz disso? O ideal é que o colírio seja individualizado, porque pode ter contato nos cílios, né? Então certo. A flora normal de um olho não é igual ao do outro. Então o ideal é sempre não usar conjuntamente com outra pessoa. Você ter o seu próprio colírio. E nunca também pegar colírio receitado por farmacêutico, né? Que é muito comum aqui no Brasil. Lógico. Então o ideal, você está com algum desconforto, alguma irritação nos olhos que não é comum no teu dia a dia, sempre passar no seu oftalmologista. Pelo menos, né, procurar um especialista, né, um oftalmologista, um especialista adequado para aquele tipo de problema. Com certeza. Né? Hoje, como eu sempre falo em todo o programa, procurar tomar o remédio do vizinho, da vizinha, do amigo, tudo errado, né, Bruno? Isso não pode, porque a automedicação tem algumas doenças que podem piorar. Exatamente. Pode até acertar em alguns casos, mas a maioria das doenças pode até piorar o quadro que a pessoa está. Ô Bruno, hoje nós sabemos que o celular, hoje ninguém sai para a rua sem o celular, aonde vai o celular está atrás. O que você diz de usar o celular, o computador? Isso prejudica a visão? Eu sempre comento isso com meus clientes, né? Que as mães levam os filhos e falam, eu posso usar, ele está usando demais, como que é isso? Eu sempre tento comentar da distância, porque a gente vê muitas pessoas grudadas com o celular aqui, muito próximo ao olho. Então sempre levar 50 centímetros. Então assim, o olho foi feito realmente para estar sempre em uso, mas tem que ter a distância correta, iluminação correta, não usar o celular à noite, nem televisão no escuro.
né? Então, sempre iluminado, isso tudo diminui o cansaço visual. Iluminado, o ambiente para usar o celular, o ideal é estar iluminado, então? Está iluminado, então nunca com quarto escuro. À noite deixa o quarto aceso para não ter muita entrada de luz. A pupila dilata, a entrada de luz causa um cansaço Porque o celular vai visual, estar bem em frente, né? Bem em frente, sempre com a distância correta, que é em torno de 50 centímetros. Bruno, usar óculos sem a proteção UVA e UVB traz dano para a vista? Perfeito. Essa é uma questão que eu gosto sempre de comentar. O óculos solar, ele tem a proteção UVA e UVB. E hoje também os óculos de grau têm. Então eles filtram o raio ultravioleta que podem danificar a tua retina e levar à degeneração macular, que é uma das consequências. Outra é a fototoxicidade da retina, que é como se fosse uma lesão da retina pelo raio ultravioleta. Então sempre que for comprar um óculos solar, tem que ser em ótica especializada, nunca em camelô. E o óculos de grau, a maioria das lentes hoje de qualidade, de marca boa, já vem também com proteção ultravioleta. Que é o ideal para todo mundo. Que é o ideal, porque evita a degeneração macular e também a vinda precoce da catarata. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com o nosso convidado médico oftalmologista, Dr. Bruno Donato. Bruno, como identificar um problema na criança? Porque a criança normalmente é mais difícil de relatar, de comentar com os pais. E qual a idade assim, inicial que a criança deve procurar um oftalmo? Isso, tem alguns sinais que a gente pode até perceber, mas nunca esquecer que ela tem que ser consultada até os 2 anos de idade. Tá? Quais são os sinais? Às vezes você vê que a sua criança está ficando muito próxima na leitura de um livro ou muito próxima à televisão, vai pegar um videogame, um celular aproxima muito, o olho torto, você vê a sua criança entortando os olhos. Outro sinal que é um pouco mais difícil de ser visto, mas que a gente já cheguei, vários pacientes já se aproximaram de mim contando, que é a foto. Quando você tira uma foto com flash, o olho brilha, então tem aquele reflexo da retina. Certo. Se um dos olhos não brilhar e o outro brilhar, esse é um sinal também que deve procurar o oftalmologista. Puxa, então vale a dica aí, né, para quem estiver nos assistindo. Isso, e sempre lembrar da consulta até os 2 anos de idade, isso é o principal, o oftalmologista. Ô Bruno, você falou agora há pouco a respeito de catarata. O que vem a ser a catarata? A gente tem a lente natural do olho, que é o cristalino, e ela é transparente até os 55, 60 anos. Dali para frente ela vai envelhecendo como todo o organismo e vai perdendo a transparência. Então essa perda da transparência gera embaçamento visual. Então isso vem com a idade. Então todas as pessoas vão ter essa patologia. Mais cedo ou mais tarde ela aparece. Ô Bruno, e qual a causa da catarata? Tem alguma causa? A causa mais comum é a idade, realmente, e tem outras causas, que é o uso de remédio como corticoide indiscriminado, o diabetes, a pessoa que tem diabetes, ela vai ter a catarata mais cedo. Então essas outras 2 causas também são muito importantes. Existe a catarata hereditária, né? O paciente que já tem a família, tem catarata mais cedo, ele vai ter com 20 anos, 30 anos. E também a catarata congênita, que é no recém-nascido. Alguma infecção que a mãe teve durante a gestação, a criança já pode nascer com catarata. Uma pergunta que a gente sempre ouve também, a gente sempre ouve comentário, a catarata pode deixar a pessoa cega? Se ela não for tratada, ela vai cada vez embaçando mais e chega à cegueira. Então é a patologia que mais causa cegueira hoje, só que é uma cegueira tratável. Uma vez operada, volta a visão ao normal. Então se ele tiver a única patologia sendo a catarata no grau máximo dela, ele vai estar cego, mas ele operou, volta a visão ao normal. E a cirurgia da catarata, hoje em dia, eu já acompanhei lá no Instituto seu, né? Então a gente sabe que é uma cirurgia rápida, uma cirurgia bem tranquila e que ninguém precisa ficar com receio, né, Bruno? Hoje é uma das... Vamos ter uma qualidade de vida boa, né? Enxergar bem. Isso, é uma das cirurgias que mais avançou, né? É uma cirurgia que hoje você faz ela com colírio, não dá ponto, não usa tampão. Cirurgia que leva em torno de 10 minutos, em média. Você remove essa lente natural que embaçou e implanta uma lente artificial no lugar. Então isso já volta a visão boa dentro de um ou 2 dias. Puxa vida, muito tranquilo, né? Tranquilo. E a pessoa que tem catarata, quais são os sintomas? O principal sintoma é embaçamento visual. Depois à noite, quando você pega uma luz, ela dá uma ofuscada, forma uns halos, à noite também tem esse caso. Agora o embaçamento na leitura de perto também é bem importante. Ô Bruno,
Catarata madura. O que vem a ser isso? É a catarata no grau máximo. Então a pessoa deixou ela evoluir tanto que ela fica dura dentro do olho. Então ela é gelatinosa no início e quando ela fica madura ela está mais rochosa lá dentro. É uma cirurgia um pouco mais trabalhosa, mais difícil. Exatamente, deve dar mais trabalho, né? Mais trabalho. Então, em vez de levar 10 minutos, às vezes vai levar 15, 20. A recuperação para voltar a visão no pós-operatório pode ser mais lenta do que numa pessoa que operou catarata um pouco mais jovem. O tratamento da catarata é cirúrgico, né? Apenas cirúrgico. Apenas cirúrgico. E a catarata pode voltar, Bruno? Não, uma vez operado, como você removeu essa lente, implantou uma lente artificial no lugar, ela não volta mais. Essa artificial ela não vai embaçar mais. Não vai embaçar. Uma vez operado, você pode operar com 20 anos de idade que ela dura a vida toda. Puxa, implantando isso é muito uma bom, lente de qualidade né? boa, né? Lógico. A técnica mais avançada para retirar a catarata, você pode explicar para os nossos telespectadores? Sim, hoje a técnica que é mais usada nos últimos 25 anos é o ultrassom. Os aparelhos de ultrassom foram avançando no tempo. Nos últimos 5 anos está surgindo, começando, engatinhando ainda a cirurgia laser. Só que ela faz apenas 15% da cirurgia de catarata, alguns passos dela, só que ainda depende do ultrassom. Então é uma cirurgia que ainda não está muito avançada, então não está sendo muito utilizada ainda. São poucos os lugares que ainda faz essa técnica laser porque depende do aparelho de ultrassom. Certo. Então, a maioria dos lugares, um cirurgião bom não depende ainda dessa técnica. E fala um pouquinho a respeito, então, da cirurgia da catarata e do pós-operatório. Como que a pessoa reage? A cirurgia hoje, igual eu falei, muito avançada, né? Microincisão, então não precisa de dar o ponto, anestesia de colírio. Vai levar em torno de 10 minutos para ser feita. E a pessoa já sai sem tampão, então no mesmo dia ela pode subir escada, descer escada. Dentro de 2 dias ela já pode estar fazendo as atividades do dia a dia sem pegar peso. Só que ela pode fazer vida normal. Isso é um grande avanço, porque um tempo atrás a pessoa ficava com o olho tampado e uma série de restrições, né, que o paciente tinha que respeitar, não é isso? De tudo, né? E outra curiosidade bacana é a pessoa saber que ela não pode operar os 2 olhos de catarata no mesmo dia. Opa, isso é importante, a gente sempre ouve isso, né? Isso, então isso na verdade, cobrado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, né? Então sempre operar um olho e esperar em torno de 5 a 7 dias para estar fazendo o segundo olho. Porque de repente pode até ter algum tipo de problema, né? Ocorrer algum, sei lá, até a rejeição da lente, pode acontecer isso, Bruno? Sim, rejeição você usando uma lente de qualidade é mais rara, né? Mas Exatamente. Existe casos, né, de usar uma lente de má qualidade, pode ter rejeição de lente, pode ter uma infecção tardia com 4 dias. Então, tudo isso a gente faz para esperar o resultado da primeira cirurgia para se fazer o segundo olho. Ô Bruno, a gente sempre ouve também comentário se existe o tratamento, agora há pouco você acabou de dizer que é somente cirúrgico, mas só para explicar para os telespectadores, existe algum tratamento à base só de colírios? Não, às vezes saem esses boatos na televisão, às vezes o pessoal espalha alguma notícia no WhatsApp, que sai um colírio cubano. Isso é totalmente lenda, porque faz parte do envelhecimento. E aí pega fogo na população, né? E todo mundo cai em cima. No dia seguinte já vem cliente querendo perguntar, tem alguns pacientes que usam alguns colírios, mas isso não tem como fugir dela, porque é o envelhecimento do olho. Então é a mesma coisa que o pessoal fala, você está com 70 anos, não tem uma ruga no rosto. Então não tem jeito, né? Então é normal. Não vai escapar. O da pele seria ter as rugas e no olho Lógico. é o surgimento da catarata. Ô Bruno, no próximo bloco a Juliana estará conosco aqui com as perguntas de nossos telespectadores. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje o nosso convidado, o Dr. Bruno Donato. E também neste bloco, como sempre, a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores. Tudo bem com você, Juliana? Tudo bem, doutor Luciano. Olha, eu novamente aqui com as perguntas, as dúvidas aí dos nossos telespectadores para que o doutor Bruno possa estar tirando as dúvidas deles e as nossas também, Lógico. né? Que com relação à visão hoje a gente tem que Vivendo e aprendendo, né? Claro, a gente tem que ter muito cuidado, né, doutor? Nossa. Gostaria de convidar você que está nos assistindo que mande suas dúvidas, sugestões, perguntas para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br ou através do WhatsApp do Dr. Luciano, no telefone 35
99142-2421, né, doutor? Perfeito, correto. Isso mesmo, Juliana. E não deixe de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e o site do programa, www.programasaudemdia.com.br. E todos que enviarem suas dúvidas, sugestões, perguntas, né, doutor? Serão mantidos em sigilo por questões? Sigilo absoluto, né? Questões éticas, né? Doutor Bruno, quais os tipos de lente intraoculares que pode ser usado na cirurgia da catarata? Deve ter vários tipos, né? Como você agora há pouco falou, lente de melhor qualidade, pior qualidade, não é isso? Isso, eu vou tentar falar dos modelos dela, né? A gente tem várias marcas hoje no mercado, as marcas nacionais, as marcas importadas, né? E a gente tem as lentes monofocais, que elas corrigem apenas miopia e hipermetropia. Então, se a pessoa tem apenas isso, ela vai remover o óculos de longe, não vai remover o óculos de leitura. Se ela tem associado a isso um astigmatismo, então existe a lente que ela é tórica. Então, ela corrige o grau de longe também. Miopia com astigmatismo, ela corrige. Hipermetropia com astigmatismo, a tórica corrige. E a terceira opção, que hoje é a mais sofisticada delas, é a lente intraocular multifocal. Então você opera a tua catarata e ela já corrige a tua visão de longe, intermediário e perto. Então a pessoa consegue ficar livre dos óculos. Isso é perfeito, isso é ótimo, né? Isso junto com a cirurgia de catarata, ficar sem óculos já é uma... Fala a verdade. E falando em cirurgia de catarata, qual é o momento ideal para se operar a catarata? Atualmente, com essas técnicas novas de microincisão, usando ultrassom, nos últimos 10, 15 anos, é mais segura a cirurgia operando ela no início até o meio. Ela muito madura, ela já é um pouco mais trabalhosa. Dá para ser feito com equipamentos bons, sem problema. Porém, hoje em dia a gente já preconiza fazer ela já um pouco mais jovem, que é mais seguro para o paciente, ele não evita de ficar muito tempo da vida dele enxergando mal. Então ele já perdeu qualidade de vida, né, Bruno? Qualidade de vida. Perdeu 10, 15% de visão por causa da catarata, você já pode indicar a cirurgia com tranquilidade. E lembrando que é sempre importante fazer as consultas de rotina, né, no oftalmologista, porque às vezes a gente acha que está enxergando bem, de repente você coloca um óculos e fala, puxa, estou enxergando melhor. Então a pessoa, acredito, né, se eu estou falando certo ou não, se me corrige, mas acho que a pessoa vai acostumando com aquele grau e de repente até chega um grau que a pessoa não enxerga mais, né? Com certeza, tanto o grau quanto a catarata. Como ela é uma doença que ela demora 10 anos para chegar ao ponto de você começar a perder a visão, então ela vai avançando muito lentamente, às vezes a pessoa não percebe que a visão está ruim. A perda de um dia para o outro de visão, o paciente percebe. Ah, doutor, perdi a visão tem 5 dias. Agora, a perda por catarata, os primeiros 10, 15%, ele não percebe que ele perdeu, porque ele acostuma com a visão ruim. Então, por isso que é importante ele estar sempre acompanhando com o médico, oftalmologista, e esse médico vai falar para ele, ó, tá na hora, não adianta mais trocar o óculos, que a catarata já está no momento de operar, tudo isso. Ô Bruno, portadores de diabetes, pode fazer a cirurgia? Podem, devem, e quanto antes ele operar, melhor. Porque o diabetes, depois de 10 anos de doença, ele começa a machucar o fundo do olho, que é a retina, que é a chamada retinopatia diabética. Então, se você já tem uma retinopatia diabética e vai operar uma catarata, quanto mais avançada a catarata, mais inflama o olho por causa da cirurgia, porque a cirurgia é mais demorada. Certo. Então, piora o diabetes no olho. Então, você operando a catarata mais precoce no diabético, ele gera menos inflamação e piora menos o teu diabetes no fundo do olho. E lembrando que sempre tem que passar com o especialista de diabetes no olho para fazer um pré-tratamento antes da cirurgia, para depois operar a catarata. Tem todo um preparo, né? Tem todo um preparo. Doutor, podemos passar para as perguntas de nossos telespectadores? Vamos lá. Vamos lá, Juliana. doutor. Doutor Bruno, ao realizar uma cirurgia de catarata, problemas como miopia, hipermetropia, astigmatismo e vista cansada também serão resolvidos? Isso. Esses são os modelos de lente, né? Então, cada paciente ele pode ter indicação de alguns modelos de lente. Então, o médico vai fazer alguns exames pré-operatórios antes da cirurgia e, de acordo com a doença dele e com o resultado desses exames, o médico vai indicar as opções de lentes. E sabendo que algumas vão tirar apenas o óculos de longe e outras podem remover, outras pessoas podem até implantar lente multifocal que corrigiria tudo. Que é a presbiopia, que é a vista cansada de perto, a de longe e a intermediária. Certo. É possível evitar a catarata, doutor? Infelizmente é impossível, né? A catarata é uma doença que a maior causa é a idade, então com o tempo, passou de 60, 65 anos, invariavelmente a pessoa vai ter a catarata. Então tem que passar para a cirurgia realmente. E depois de uma cirurgia de catarata, é preciso usar os óculos, doutor?
Aí depende do modelo de lente que o médico indicou e que o paciente pode receber essa lente, né, ser implantada, porque não são todos os pacientes que podem usar todos os modelos, então o médico vai explicar qual que é o caso dele. E no caso de poder a lente multifocal, ele fica sem o óculos. Se for a lente monofocal, que é um foco só, geralmente ele mantém os óculos. E no caso, quando assim é feita, porque até na minha família já teve, no caso, cirurgia de catarata, usar óculos solar. É obrigatório usar, doutor, depois de uma cirurgia de catarata? Após a cirurgia. Após a cirurgia. Eu sempre passo para os meus clientes no primeiro mês obrigatório, mas as lentes que eu implanto, por exemplo, eu indico, a lente intraocular já tem muito filtro ultravioleta. Então ela já protege a mácula do paciente. Porém, o óculos solar eu indico para todo paciente meu com cirurgia ou não, porque além de proteger um pouco mais os raios ultravioletas, ele protege a região da pele ao redor dos olhos. Então ele está sempre vedando ali a região de pálpebras para evitar um câncer nas pálpebras, tudo isso. Certo. É possível voltar às atividades rotineiras logo depois da cirurgia? Eu sempre libero meu paciente para 100% das atividades dele com 30 dias de cirurgia. Ele pode voltar tudo. Porém, com 15 dias ele já volta a maioria das coisas. Uma semana também. Então, com 5 dias eu já libero para dirigir, para as mulheres que gostam de cozinhar, os homens também hoje em dia, né? É bom, né, Bruno? Estão cozinhando, então já libero com 5 dias. Agora, alguma atividade com água, uma hidroginástica e a praia já são 30 dias. Então, cada atividade eu vou liberando aos poucos, mas 30 dias ele está liberado para fazer tudo. Bom, doutor Luciano, por hoje são essas perguntas que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês no programa Saúde em Dia e que continuem enviando suas dúvidas, sugestões de perguntas e até mesmo algum tema para ser abordado no programa, através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br. Não deixe de curtir nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia. E também o telefone do Dr. Luciano, né, doutor? Exatamente. Pode estar enviando também através do WhatsApp do Dr. Luciano, no telefone 35 991 42 24 21. Não Isso deixe mesmo. de acessar o site, né, doutor? Opa. Tem bastante novidade lá. www.programasaudeendia.com.br. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser, né, Juliana? É isso aí, doutor. Doutor Bruno, antes de encerrarmos, então, eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu que agradeço, né, primeiramente aí o convite mais uma vez, um prazer, participar desse programa que eu adoro e lembrar sempre os telespectadores da importância de estar indo uma vez ao ano ao oftalmologista, uma consulta preventiva, uma boa alimentação, sempre com verduras verdes escuras, a cenoura também ajuda e evitar sempre o excesso de cigarro, se possível ficar sem. Tá? E o restante, o que a gente puder ajudar aí nas perguntas, a gente está às ordens. Com certeza, né, Bruno? Bruno, então, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos, então, ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.